Obrigado, Excelência. Boa tarde, Fabiano, tudo bom? O senhor sabe afirmar ali que o senhor falou que sabia que o Hudson Cauê havia feito viagens e estava tentando aliciar alguém para que fizesse o mesmo papel que ele havia feito. O senhor sabe especificar se ele chegou a realmente efetivar essa intenção dele? Não, eu não consigo me recordar se ele concretizou essa ação de conseguir outras pessoas. Me recordo bem de outros que cobraram, né, as taxas, disseram até vendo que tocava do André, de outras pessoas, o recebimento dessa comissão pelas pessoas que votaram. Como eu disse, esse papel foi encontrado na apreensão dos celulares. Foi reduzido a termo, relatório, mas eu realmente não consigo lembrar de detalhes. Tá certo, tá certo. Obrigado, então. Sem mais, Excelência. Obrigado. E doutor, a defesa da senhora Tainan Coelho. Doutor, a defesa do senhor Samuel Costa. Boa tarde, seu Fabiano. Tudo bem? Paulo Sérgio, aqui de São Paulo. Fabiano, eu estou pelo seu Samuel. Minha pergunta em que momento ou fase da operação Samuel aparece nessa organização criminosa? Sim, salvo. Samuel aparece após a primeira fase da operação. Era deflagrada, ocorre a análise de documentos, de celulares e aparece essa pessoa, né? O responsável por essa entrega, essa participação. São Paulo. Perfeito. Havia algum mandado de prisão ou busca e apreensão em desfavor de Samuel? Em determinados momentos da operação houve sim, inclusive, se eu não estiver enganado, ele chegou a ser preso por mandado de prisão em São Paulo. Sim. Sabe se ele ficou preso? Posteriormente. Posteriormente. Tá. Deu um momento posterior. Não na deflagração da operação. Ele não foi encontrado na deflagração. E foi encontrado algo de ilícito nas residências dele? Eu não participei dessas diligências sobre o São Paulo. Né? Quem fez análise desse material também apreendido com ele não fui eu. Mas pela conversa com ele atuando ali no grupo, e é natural que se converse, quem está trabalhando dentro da mesma operação, não lembro de ter dito se houve alguma apreensão de ilícitos nas residências onde foram cumpridos os dados de busca. Perfeito. Samuel mantinha contato com quem na organização criminosa? Objetivamente, eu não vou me recordar agora. Eu lembro que o André, o Felipe, eu acredito que ele tinha contato comigo. As provas em relação a Samuel, tá? Elas foram produzidas nessa segunda fase da operação? Sim, teve isso em várias fases da operação. Começou aqui em Bahia, isso vai tomando um pouco e, claro, a gente tem que se basear nos fatos do que a gente consegue colher de provas e levar, chegar a mostrar a participação. Tá. Mas não foi no início. Perfeito. O senhor participou de todas as fases, salvo engano, o senhor falou para o magistrado, não é isso? Eu participei de forma mais ativa ou menos, mas de todas as fases. Como eu disse, é um grupo que está ali, a gente, dentro daquele, nós temos a compartilhação de informações com outros setores da polícia, dentro daquele grupo, trabalhando juntos. Alguns relatórios eu assinei em conjunto com o PF Francisco, até dando, como eu disse, um auxílio revisional, evitando que o colega esteja colocando algo ali que não corresponda efetivamente aos fatos. Então, é possível até para evitar que se incorra um erro na hora da produção do relatório. Tá. O senhor se recorda se na terceira fase da operação Samuel continuava ainda na organização criminosa? Houve alguma prova em relação a ele na terceira fase? Eu não me recordo. Eu não sei que foi os celulares que foram pedidos na segunda fase. Foi feita uma análise também. Eu tenho quase 100% certeza que foi o APF Francisco que fez. Eu revisei, do Felipe
de outras pessoas, e foi apresentado, por isso até que foi pedido, né, depois a prisão. Agora, se também eu tenho quase certeza disso, o mandado de prisão de desfavor de Samuel foi cumprido posteriormente, se referia ao primeiro episódio da participação dele nos crimes. Isso, exatamente. Essa era a minha próxima pergunta. O mandado de prisão dele foi com base nas primeira e segunda fase, com as provas que vocês produziram na primeira e segunda fase. O senhor confirma? Sim. Perfeito. Sim. O mandado ele está considerado de perto. Tá. Foi apenas dado cumprimento lá em São Paulo. Tá, perfeito. Agora, mais a título de conhecimento, para a gente ter uma ideia em relação à prova produzida, quando apreendido, nesse caso, os celulares, tá? E eles vão para a perícia, para a análise, qual o tempo que demora para os senhores ter a degravação, ter toda a prova corroborada em relatório? Isso depende muito do material, a quantidade de arquivos que tem no celular. Tem celulares de 512 GB, tem celulares de 1 TB, tem celulares mais simples. Isso depende da forma como isso vai ser tratado pela perícia, são questões técnicas. Os celulares eles têm muito mais tempo, alguns demandam menos. E depende, vários fatores. Depende também, por exemplo, do local. A Bahia é uma demanda diferente de, por exemplo, aqui no São Paulo, que é uma demanda. E que um tratamento vai ser feito pelo setor técnico científico de lá. Se for pelo de lá, às vezes pode demorar mais, porque o papel aqui pode ser menos, ou às vezes aqui está mais. Tudo vai depender da época. Se fosse pelo nosso interesse, os agentes aqui que estão e responsáveis pelo NASA, isso seria o mais rápido possível. Infelizmente, depende da gente, até como forma de preservar a cadeia de custódia. Sim, a gente sabe dessa demora, mas pela sua experiência, em média, 2, 3, 4 meses em média, o senhor consegue falar? Sou sincero, doutor, é muito difícil, porque eu já tive situações que em 15 dias eu estava na resposta da perícia, já tive situações que demoraram 6 meses ao ano. Depende da forma, da técnica que é utilizada para obter os dados que estão naqueles apontos. Nessa operação em especial, o senhor tem uma ideia de quanto tempo demorou para vir essas provas para os senhores trabalharem? Não tenho. Realmente não lembro. É muito difícil com o volume de trabalho da gente, a gente lembrar essas datas. Tá, mas o senhor sabe dizer se foi pouco tempo ou se foi muito? Ou relativo? Foi muito, acredito que foi uma série de demoras. Tá. Não lembro exatamente. O senhor já me respondeu, estou satisfeito. Muito obrigado. E doutor, defesa do senhor Ronaldo? Isso. Estou com a palavra, excelência? Sim, doutor, fica à vontade. Ilustríssimo senhor magistrado, culta promotora de justiça. Excelência, no caso em tela, no caso de hoje, nessa audiência, o único réu presente hoje é Samuel, no qual eu defendo. Nesse particular, excelência, eu venho reiterar, tá, os pedidos de liberdade provisória feitos em relação a Samuel, uma vez que Samuel estava de liberdade provisória e cumpria as cautelares. E restou provado, excelência, que toda a prova que foi apresentada ao vosso substituto, quando da prisão de Samuel, eram provas pretéritas, eram provas que já haviam sido discutidas na primeira e na segunda fase. Contudo, conforme falou o experiente policial federal, essa perícia demora um pouco para chegar. E quando da terceira operação, não houve nenhum elemento que comprovasse que Samuel continuava envolvido com a organização criminosa e assim quebrando as medidas cautelares. Evidentemente, com a vasta prova que a perícia apresentou, que não foi apresentada anteriormente por conta da demora, foi decretada ali a sua prisão. Contudo, Samuel estava cumprindo os requisitos da liberdade provisória. Não obstante tudo isso, excelência, gostaria de ressaltar que Samuel tem um grave problema de saúde, documentado nos autos também. Motivo esse que ensejou a revogação da primeira prisão que houve contra ele na primeira e na segunda fase. Nesse particular, evidentemente que essa doença ela se agravou. É importante também, tá, em caso necessário, que se faça aí, inclusive uma perícia médica, que ele seja levado a alguma unidade de saúde para que seja comprovado essa condição. Se não bastasse tudo isso, excelência, dentro do estabelecimento prisional,
por conta de uma intervenção policial por parte dos policiais penais. Hoje também ele se encontra com o pé fraturado. Teve que sair, foi hospitalizado. Dentro de tudo isso, Excelência, hoje também já estamos aí, já entrando também no excesso de prazo, Excelência, porque a próxima audiência será para o final do ano. Tendo em vista tudo isso, peço que Vossa Excelência reconsidere os pedidos feitos anteriormente, no que tange a liberdade provisória, com todas as medidas cautelares que Vossa Excelência entender por direito, inclusive tornozeleira eletrônica. É o que se pede e é o que se requer. Nada mais, Excelência. Obrigado. Ok, doutor, já, na ata já vou